Estamos aqui no Mestre Talks, mas hoje é um dia especial. Além do Mestre Talks, hoje a gente está aqui num episódio muito especial do Casal Improvável. Pensa que coisa boa. E assim, com meus dois amigos, conselheiros, e como eu posso dizer que nós somos da mesma tribo? Somos da mesma tribo, aí, tá? da mesma tribo. E assim, com meu amigo Kleber e a minha amiga Marceli. Kleber, engenheiro de profissão, mas hoje mentor de engenharias e de profissionais. E a Marceli, que além de nutricionista, também cuida demais das mulheres, é preocupada demais com mulheres. Bem, eu vou pedir para falar um pouquinho mais, porque o currículo aqui é extenso. Bom dia, Marceli. Bom dia, Kleber. Como é que vocês estão? Bom dia, grande amigo Emerson. É isso aí. Estamos ótimos, melhores agora. Muito bom. Olha, para mim é muito engraçado eu falar casal improvável, porque eu não vejo hipótese nenhuma. Vocês são um casal super provável. Por que casal improvável? Vamos lá. Por que improvável? Eu acho que assim, a gente sempre transitou em caminhos que poderiam ser julgados, ou mesmo a gente entender como improvável. Improvável para dar um segundo passo, improvável para estar em lugares que não foram determinados pela lógica para nós, né? Para estar com pessoas que não eram prováveis de estar próximos de nós. Entendi. Então, na verdade, o improvável não é o casal em si, improvável dos dois estar juntos. É improvável de vocês estarem onde vocês estão. É isso? Sim. Muito legal. Na verdade... Não, peraí. Na verdade, o casal também não era provável de estar junto, não. Porque nesses 23 anos, né, juntos, casados... 23? Casados e 24 juntos, né? Então, tiveram aí grandes desafios e fases e situações que, de fato, a gente percebeu e viu que realmente não era tão provável, assim, de permanecermos, né? Então, tem uma jornada. Mas diz que os opostos se atraem, né? Também, se fosse muito provável. Às vezes o provável não dá certo, sabia? Não dá certo. E vou te falar, só para você entender por que você falou de um negócio que realmente faz parte da história, até para descontrair. Mas nós não éramos prováveis de estarmos juntos. Por quê? Porque nós éramos, claro, ali ainda novos, mas nós éramos concunhados. Olha! Não fique assustado. Então, vamos explicar o que é concunhado para o público. Explica primeiro. Então, eu namorava uma moça, ok? Que tinha um irmão. E esse irmão era meu namorado. Era o namorado da Marceli. Então, por pelo menos 2 anos, porque nós éramos novos também, né? 2 anos nessa situação? Por aí, Então, assim, não era provável que nós estivéssemos juntos, até porque nós nunca nos olhamos como realmente algum interesse. Pelo contrário, isso não existiu. E vocês eram amigos? Em relação... Não, também não. Não, eram cidades diferentes, né? Esse rapaz e essa moça. Então, enquanto ele ia lá para ver a moça, o meu namorado vinha para cá. E aí, então, a gente não se cruzava. Mas existia esse concunhado. Cara, mas então quer dizer que isso era uma coincidência? Não tinha relação de se encontrar os 4, essas coisas, não? Muito difícil. Pouco, Tinha na igreja, nós frequentávamos a mesma igreja e foi lá que todo mundo se conheceu. Jovens, mas realmente nunca houve essa possibilidade. Era impossível, não existia essa possibilidade na minha cabeça, no meu coração, no da Marceli. Isso realmente não existia. Era realmente um casal improvável. Que legal isso, que história maluca. Deus é improvável nas coisas, né? É improvável, e vou te falar uma coisa. Deus é criativo também, né? Não, totalmente. Para fazer o mundo do jeito que é o universo. Posso falar que era tão improvável que quando isso se tornou realidade, teve muitas pessoas próximas de nós que ficaram nervosas. Porque acharam que tinha alguma coisa. Ficaram nervosas, porque a probabilidade maior era de continuar como estavam, né? Mas eu vou te falar o seguinte, Deus é tão incrível, eu já não estava mais com essa moça e sempre tive um respeito enorme, sempre foi um grande irmão, esse meu cunhado. Mas um dia, isso foi bem curioso, eu estava com outros amigos num carro e a gente estava indo para algum lugar, não me lembro. E um desses amigos falou assim, Kleber, você sabia que a Marceli separou, né, do namorado? Quando ele disse isso, eu senti um frio na minha barriga.
Um frio jamais Ah, sentido, Sinal. um sinal jamais esperado. E aquilo me assustou. Me assustou de verdade, porque eu falei assim, cara, não faz sentido eu estar sentindo isso por uma pessoa que eu nunca olhei, que eu nunca tive interesse e que nunca aconteceu nada. Mas aquilo me assustou. Você ainda estava com Não, ela? não Você também estava mais. Então você terminou, você separou antes? Eu tinha terminado, eu tinha ido para os Estados Unidos, voltei, sei lá, a gente já não estava junto há provavelmente um ano. Tá. Mas aí essa notícia da Marceli... Deu uma... mas mexeu comigo de forma especial e diferente, que me assustou. Que legal, hein? Que coisa. O universo conspira. Quando a gente fala universo, você está falando de Deus, né? Que coisa assim. legal. Aí tinha uns amigos em comum, né? Aí acabou criando uma rotina ali dos amigos que já estavam tudo sem namorados. Que aí sim criou um atrativo, um motivo a mais pra gente se ver, se encontrar. Sim. E aí foram as primeiras vezes que a gente se olhou diferente. Eu quero saber o outro lado agora. Vocês querem também, né? Porque é o seguinte, então foi... E você, Marceli, como que... O primeiro coisa de falar... Na Kleber. verdade, foi num desses encontros já com os amigos. Não sei se a gente foi comer pizza ou bolo de... Sei lá onde é que foi. Então, com os amigos do grupo de jovens, solteiro, tudo, época de férias. E aí, então, de repente olhei e foi aquilo mesmo. Uau, né? Chamou atenção. E aí teve uma programação no grupo de jovens e que eu olhei de fato diferente e com essa sensação, nossa, nunca tinha reparado. Né? Nunca tinha olhado e tudo mais. E eu sempre fui muito, assim, resolvida nessa questão do que eu queria, né? Do que... Então, para mim, já estava certo. Né? Então, todos, vamos comer pizza, vamos, o Kleber vai estar. E tanto é que a gente, quando começou a namorar, a gente namorou, noivou e casou em 11 meses. E aí, nesse momento, era tudo, né? Eu lembro que eu falava umas coisas, eu lembro até hoje, né? Não, porque ele também gosta de comer tal coisa. As coisas de 18, tinha 18 anos, né? Então, a percepção de que a gente vai dar certo, porque a gente gosta de comer a mesma comida, aquela coisinha bobinha, né? Mas que também nos uniu, mas foi realmente algo assim... O que definiu essa proximidade tão rápido, né? Além da gente saber exatamente o que a gente queria, essa percepção de que não, nós estamos juntos, vai fazer dar certo e vamos, não precisa esperar, não precisa, porque até então a gente já tinha tido namoros longos. E aí ele também sempre resolveu, sabia o que... Já morava sozinho? O que queria. Que Minha mãe quase enlouqueceu, Não, né? Imagino. E quantos anos você tinha? Eu tinha 18. E você, Kleber? 21. Não, quando casamos, né? Então, na verdade, casamos. quando nós decidimos noivar, em 6 meses, como a Marceli falou, acho que com 3 meses de namoro, a gente tava falando de casamento. Que legal. Ela com 17 e eu com 20. Eu já morava sozinho. E aquilo fazia muito sentido. Por isso que, assim, a comunicação, a forma como a gente sempre abriu o jogo, como a gente falou das expectativas, como a gente falava dos desejos... dos medos, acelerou demais e deu a confiança para os dois lados. Ou seja, a gente pode falar então que comunicação é um dos segredos para um casal dar certo. Sem dúvida. Que legal. E como era? Bem, antes não tinha comunicação, né? Que cada um estava com outro parceiro. A primeira comunicação foi espiritual, né? O frio na barriga. Foi quando o cara falou no carro. A segunda foi de olhar. Sem dúvida. Foi nessa pizzaria ou não? Nesse lugar aí. Nesse encontro, não lembro exatamente, nesse encontro, mas foi o olhar. Foi essa que... Porque o olhar diz muita coisa, né? Tá, e depois, qual a próxima comunicação que teve? Aí, eu não lembro se a gente estava no boliche, né? Na verdade, a gente começou a conversar muito. E aí, essas conversas, elas começaram a ter um caminho diferente. O que quer, o que sonha, né? O que vai fazer... Então, eu estava prestes a fazer o vestibular, então qual a profissão que vai escolher, legal. Essas coisas todas. Que legal. Né? E aí, de acho futuro que até, mesmo. E acho que até assim, deixando claro que a gente já estava para frente, acelerado, entendeu? A gente queria coisa séria, nós não queríamos ficar brincando com o assunto namoro. E acho que foi isso que fez a diferença para a gente começar e para a gente definir os próximos passos. Legal, o que eu quero saber é o seguinte, que eu acho que todo mundo lá quer saber. É assim, esse frio na barriga que deu aquele dia... Quando você conversava com ela, como que era? Ele continuava? Ele insistia ou não? Eu acho que era um sentimento diferente, sim, viu? Quando a Mas gente você se sentia falava. Aquilo que você sentiu a primeira vez, você continua sentindo? A gente continuou sentindo, sim, continuei sentindo. Sim. Claro que aquele foi marcante, porque não era provável
Tá. né? Depois já era provável, mas existia um calor diferente toda vez que a gente se falava. E na época eu estava viajando bastante também, então a gente se falava por telefone. E era Horas diferente. e horas no Horas telefone. e Horas e telefone. horas. Horas e horas. Que Então, legal. assim, realmente alguma coisa estava muito diferente. Sim. E de novo, né? Eu sabia o que eu queria para minha vida. Eu Tá. tinha sonhos e desejos. Eu comuniquei esses sonhos e desejos para ela. Ela também comunicou esses sonhos e desejos para mim. Que A hora que nós olhamos e falamos assim, cara, nós queremos a mesma, nós queremos caminhar para o mesmo lado. É. Nós temos os mesmos desejos, sonhos. Sim. Tanto é que a minha mãe não acreditava, meu Deus, tá louca, né? Que não sei o quê. Como assim? 18 anos. Foi atrás do meu pai, não. Se ela entrar na faculdade, ok, eu assino, porque eles tiveram que assinar. E aí nós casamos em fevereiro, quando era novembro do ano anterior, minha mãe não tinha visto nada, orando pra desistir, meu Deus. Então teve pouco tempo, claro, para organizar todas as coisas, mas eu já sabia tudo como ia ser. Então a gente já comunicou como é que ia ser e tal, tinha os meus sonhos. Então tudo fluiu de uma maneira clara, né, e assertiva, porque a gente já conversava bastante, né, ia fazer acontecer, ia casar. Então não teve as vozes que vieram, né? Ah, mas por que muito nova, isso, aquilo, um monte de coisa. Não foram capazes de nos distrair porque a gente tinha um foco. Então a gente conversou, decidiu, alinhou e fomos. Que legal. Acho que foi isso que ela falou. Nós tínhamos o objetivo e o foco. E aí nós demos o passo e Deus colocou o chão. Então, assim, o problema financeiro nunca foi um impedimento, porque nós não éramos de famílias ricas, pelo contrário. Como eu falei, eu morava sozinho e me sustentava ali com o meu emprego. A Marceli, de uma família simples. Então, pra gente não existia o porquê não. Ah, mas por que eu tenho que estudar primeiro? Não, eu estudo junto. Ah, mas é porque eu preciso de uma casa ou de uma casa melhor? Não, mas eu já moro num quarto, cozinha e banheiro. Por que a gente não pode morar ali? Entendeu? Claro que depois as coisas até foram um pouco diferentes. Mas não existia esses pontos limitantes que a gente sempre coloca na frente para não fazer aquilo que de repente faz sentido pra gente. Você nunca se vitimizou por Imagina. nada. Simplesmente queria ser feliz. É. É interessante, né? Eu vejo vocês, eu lembrei de mim. A gente sabe quando é a pessoa, né? A gente sabe, né? A gente sente, né? É legal isso. Que Bom, legal. tá aí, né? Quantos anos você tem de casado? De casado, 38. Meu Deus. Juntos, 40. É Mais de muito 40? bem, então. 42. Uau. 42. É tempo. muita história. Isso é tempo, né? É Bom muito, demais. é muito crescimento, é muito ajuste. Nada é perfeito Ah, e várias coisas são cíclicas. Assim Com como, certeza. né, a forma de se comunicar. Então, assim, a gente classifica que foi interessante se comunicar direito no início para saber onde nós queríamos chegar. Então, saber que realmente o casamento era importante, nós não queríamos ficar brincando. Como cada um funcionava. Então, eu sabia como que a Marceli funcionava. E ela sabia como o Kleber funcionava. Então isso foi muito importante. Quais eram os desejos? Porque a hora que chegou no casamento, a gente não teve surpresa. Tá. Você tem surpresas da vida. Sim. E coisas que um vai aprendendo sobre o outro. Agora, aquele negócio de eu jamais imaginei que fosse essa pessoa, que você teria se dedicado. Isso não existiu. Foi de boa. Por isso que é importante demais deixar muito claro os seus sonhos, os seus desejos, os seus gostos. Se comunicar. Se comunicar. Falar. Sem uma coisa que comunicação, foi você não interessante. chega. Não, sem comunicação não chega. Eu me lembrei. Então, a gente, por exemplo, comunicou então, o que queria e tal. Vamos ter filhos. Que é algo que, às vezes, a gente vê que as pessoas passam, né? Depois a gente pensa nisso, muito novo. Não, a gente quer ter filhos, tudo. Depois de casada, teve um período que eu falei, nossa, eu não quero ter filhos. E eu comuniquei. Então, não vamos ter filhos. Aí passou, muito nova, vamos fazer outras coisas e tudo mais. Até que chegou uma hora que a gente começou a conversar de novo. A gente não vai ter filhos. Ele queria. Então, eu quero ter filhos, realmente bater no relógio biológico. Aí já fiquei me imaginando lá na frente. Eu conversei com ele. Mas se a gente não tiver filhos, a gente é novo ainda, vamos sempre deixando, empurrando, né? Os nossos amigos começaram a ter filhos. Como é que vai ser lá na frente? A gente vai chegar com 50 e poucos, não vai dar para voltar. E a gente vai lidar com isso. Então, eu lembro que a gente teve também conversas e assuntos tão delicados, né? Que às vezes não é dito claramente e o casal, a gente conhece casais que casou, não, mas não vamos ter filho. Não, mas a mulher sempre quis ter. E namoraram longos anos e agora o cara não quer. Então, assim, você vê que fica algo truncado, confuso. Né? E então, tem assuntos que a comunicação, ela sempre vai direcionar, né? É importante. Então, tanto é a comunicação
Na vertical, que teve um bom tempo que a gente se distraiu, né? Sem que a gente dúvida. fala. Então, essa comunicação com Deus Tá. se distraiu. E tem coisas que a gente tem retomado hoje, que Deus tem ativado, falado com a gente, a comunicação, né? Que a gente olha e fala, uau, onde é que eu estava? Não é tantos anos, onde é que foi que eu me... E a gente, então, parou de se comunicar com Deus, do que Ele queria, entre a gente, em alguns assuntos. Então, eu percebo que realmente, se você não tem a clareza, a comunicação interna com você mesma, né, com os seus dilemas, que são fases também. A gente casei com 18, hoje tem 42. Então, de lá para cá também tem marcos, tem fases que vira uma salada de frutas se você não tiver Verdade. realmente a clareza da comunicação consigo, com Deus e com a família, né, com o cônjuge. Boa. Agora eu quero saber, já que a gente está falando de comunicação, vamos lá. Então teve a comunicação inicial, não tinha. Se via e não se via, não se enxergava. Isso. Depois vocês tiveram a comunicação instintiva, né? O Kleber principalmente sentiu isso daí. Depois a comunicação por olhares. E depois muita comunicação verbal, Muita. horas no telefone, tá? Sim. E depois casaram. E depois que casaram, a comunicação continuou igual a essa no começo? Era igual como quando namoravam ou mudou alguma coisa? Acho que os ciclos, de novo, né, foram sendo ajustados sempre. Então, tem o período que a gente se comunicou menos, mas a gente sempre buscou ajuda. A gente sempre buscou fazer algum curso de casal. A gente sempre buscou melhorar nisso. Sempre. Até, assim, demais, gente. A gente fala, a igreja é realmente... Se você estiver numa igreja preocupada com o casamento, que tem encontros para isso, você tem que frequentar. Ah, não sou da igreja. Então procure uma e vá cuidar do seu casamento. Né? A gente fala que vai cuidar da sua vida, então vá cuidar do seu casamento também. Porque foi muito importante. Então a gente aprendeu a cuidar desses detalhes. Porque é claro que durante o percurso você se distrai várias vezes. Ou você se distrai por causa da sua busca profissional, ou você se distrai porque realmente você quer se distrair demais, né? Você quer só fazer algo que ali satisfaz ali o seu lado masculino, feminino e se distrai do casamento. Esquece que são dois. Ainda mais nós que tivemos uma jornada até ter filhos de 10 anos. Então, claro que você pode se distrair, mas você tem que sempre ajustar. A comunicação tem que ser uma prioridade, sem sombra de dúvida. Aqui em mais um Mestre vamos lá. Talks. Então começou a Hoje comunicação. Tava assim, beleza. Dizem que tem marcos, né, em casamento de 7 anos. Vamos imaginar que nos primeiros 7 anos tiveram todos aqueles ajustes e tudo mais. Depois de 7 a 10 anos, mais ou menos, como que estava a comunicação nesse período? Que ainda não tinham filhos, né? Não, ainda não, não. Tá. Teve a comunicação, então, não vamos ter filhos, vamos ter. Teve comunicação Como de dá? vida profissional, Tá. não é? Então, me formei, ele se formou, um desafio para se formar, né? Uau, os dois. E aí, então, agora, o que vamos fazer profissionalmente e tudo mais? E aí, não vamos ter filhos. Teve a comunicação sobre a dificuldade financeira, porque a gente Sim. casou super novo, Tá. né? Ela, enfim, estudando, depois estagiando, eu ainda no início de carreira e não formado. Então, tudo era muito difícil. Sim. Então, inclusive, a comunicação do que nós podíamos fazer com os recursos que a gente tinha. Isso foi importante. Né? Durante vários anos, nós não tivemos um meio de transporte. E estava tudo bem, porque nós comunicávamos que nós tínhamos outras prioridades. Boa. E depois nós tivemos a chance, de repente, de ter... por exemplo, quiseram nos dar um carro e nós nos comunicamos e falamos assim, gente, se nós tivermos um carro agora, nós vamos nos afundar. Porque a gente não tem dinheiro para manter o carro e isso vai ser um peso a mais para nós. Porque os dois estavam na faculdade ainda. Os dois né? ainda Certo? estudando. Então não fazia sentido. Tem como. Então, de novo, a comunicação sempre foi importante. Outra coisa interessante sobre comunicação e sobre... Tem a ver também com recurso, com investimento. Nós entendemos que a gente não precisava de muitos recursos para ter uma boa comunicação, para investir na nossa comunicação. Então, durante vários momentos, a gente falava assim, vamos sair para tomar um café? Vamos. Então, a gente saía para gastar R$1 em cada café. A gente ia no posto de gasolina, naquela loja de conveniência, aquele momento estava crescendo isso, e nós tomávamos um café cada um, comíamos uma bolachinha de leite e ia a pé até o posto de gasolina e ficava tomando café, se comunicando. E houve a A comunicação. gente criava o né? evento Entendi, que legal. para se comunicar. Tem uma pergunta. Estimulação? Como você vai saber se a pessoa está fazendo bem? Já fizeram isso novamente agora, ultimamente? Já pensaram em fazer?
da ia, comunicação. ia a pé pra uma lojinha de conveniência só Ai, tomar ó. um café. Ai, ó, Olha, a pé. Sabe? Não, a Não, pé. a pé. Assim, a gente pode ser um pouco mais sofisticado agora. Bora na rua, né? Não. Eu acho que assim, a gente sempre se aventurou, né? A gente, Não, eu digo assim, só pra... só para Tão relembrar. especial isso é tão especial que eu tenho certeza que vai trazer memórias. Não, e trouxe uma memória, inclusive, da comunicação, porque eu lembro que a gente estava numa fase financeira muito difícil. E eu sempre fui do tempo de qualidade. A gente sempre reforça isso nas 5 linguagens de amor. E eu comuniquei, né, depois, eu lembro que foi um impasse de falar, enfim, mas consegui falar de que não preciso de muita coisa, só preciso de um tempo, não é? E sempre gostei de comer. Então, um tempo de estarmos juntos, né? De criar ali um evento, um café no posto era um evento, né? Claro. E aí ser convidada. Então também passei venci o orgulho de não vai adivinhar mesmo o que eu quero, não é obrigado a adivinhar, eu preciso comunicar o que é importante pra mim. Ah, que boa dica aí, tá vendo? Né? É Porque- possível. Poxa, Então olha, não preciso, tá? Queria ir, gostaria de ir em tal lugar, não dá, então vamos encarar a nossa realidade, nossa realidade é tal, não vou pressionar, não vou ficar cobrando, então vou falar. Então o que dá pra gente fazer? E aí começamos então a ter esse ato legal. de ter o nosso tempo de qualidade que me supria muito, né? E nos comunicamos. E ele, do lado dele, olha, realmente não dá para ter muito, então se isso te agrada e satisfaz, vamos focar nisso. Então também tirar aquela capa de que ele tem que dar conta de 100% de tudo, ele que se lasque, porque eu quero isso e aquilo, porque às vezes nós mulheres falhamos nisso, né? E ok, sou compreensiva, tô com você, estamos nessa, tá desafiador, mas o que a gente pode criar, então, para trazer uma leveza nesse contexto e nos aproximarmos? Porque senão tem fases do casamento que elas estão ali para você amadurecer junto, mas se você não tomar cuidado, você se desconecta de vez. olha que interessante, né? Vários momentos realmente a comunicação foi importante. E depois a gente entendeu que, por exemplo, as 5 linguagens do amor, que inclusive a gente ensina, trata quando a gente faz mentoria com casais, é muito importante para você entender o outro. E para entender o que você precisa fazer realmente para que o outro se sinta lembrado, amado. E eu lembro, por exemplo, que a Marceli, então, quer dizer, a gente descobriu o café como um evento para a gente se curtir. Um evento que precisava de pouco investimento, mas que dava tempo de qualidade para nós e de muita comunicação, de muita conversa. E eu lembro que a Marceli sempre falava assim, eu só quero ser lembrada em alguns momentos, porque eu achava que por não ter dinheiro eu não deveria comprar nada para ela. E eu me recordo, por exemplo, uma vez que ela fez aniversário e eu lembrei disso. Eu falei, não, então ela falou que ela precisa ser lembrada. E eu lembro que eu só tinha dinheiro, eu olhei assim, eu falei, eu vou comprar um doce para ela, porque ela gosta de doce. Flor, ela já comunicou que não importa para ela e tá tudo bem. E eu fui e comprei um saquinho de doce caseiro, pesado no quilo, eu lembro até hoje, onde foi, inclusive. Para mim, aquilo foi um peso, de certo modo, para falar assim, cara, eu só tenho dinheiro para comprar doce Talvez por seja quilo uma vergonha, para ela. né? Mas assim, a gente tinha se comunicado. Legal. Estava claro Você sabia que exatamente o ela que só ela queria. precisava que eu lembrasse do evento Boa. e que eu trouxesse algo que para ela gostava, que era de comer. Então tava tudo bem, acabou, foi preenchido e a gente evoluiu nisso pra caramba. Então, assim, de novo, entender o que o outro gosta, né? Quais são os limites do outro, aquilo que você faz que realmente, poxa vida, demonstra seu amor, demonstra ser amado, porque às vezes eu posso também fazer algo que pra ela não faz sentido, né? Que é as 5 linguagens do amor. Então foi top demais, foi muito bom. E essa história das 5 linguagens de amor, eu não sei se você sabe a sua, mas ela é desafiadora, porque não só dentro do casamento, a gente fala bastante dentro do casamento, porque quando a gente entendeu isso, foi libertador, não é? Então, por exemplo, o Kleber, ele gosta muito de servir, só que a linguagem de amor dele não é atos de serviço, são 5, né? Então, presentes, atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade, palavras de autoafirmação. E aí, então, às vezes eu tô fazendo muito pra ele, mas ele não tá se sentindo amado. Ou ele tá fazendo muito pra mim e não tô me sentindo amada. E sempre vai haver uma falta, sempre palavras, né, duras de você não fez isso, você não fez aquilo.
não é? E a outra pessoa falando, nossa, mas eu faço tudo pra ela. Que ingrata, Se reclama de exagera barriga num lado e não faz no outro. Faz aquilo então, que realmente preenche o outro, cheia. né? Eu tempo de qualidade. Se ele não me prioriza, não me coloca na agenda dele, eu sempre uso esse exemplo, né? Ele pode me dar fundos de presente, ele pode limpar a casa. Tem mulheres que é ato de serviço. O marido limpar a casa, lavar a louça, gente, ela vai sentir a mulher mais amada. E ok, desde que cada um entenda, porque se a linguagem do outro, se um gosta de ser servido e o marido ou a esposa só dá presente, ou toque físico, que não necessariamente é o sexo, ou só fica elogiando, vai estar sempre cada um numa direção. Interessante. E isso é o que mina muito o relacionamento e que dirá a comunicação. Você vai falar, nossa, mas ele não percebeu. Você comunica com você. Como ele não percebeu isso? Meu Deus do céu, como é que não tá entendendo? Né? Vem as falas, né? Bem assim. Ele sabe. Não, ele não sabe. Não sabe. Porque às vezes nem a gente mesmo sabe qual é a nossa linguagem de amor. Que interessante. Agora eu queria saber, achei muito legal isso, mas eu quero saber o seguinte. Quão desafiador foi no começo, a hora que decidiram ficar junto? Porque assim, existe uma... Quando você sai da questão do solteiro e vai para casado, é um choque de realidade, né? Sim. Muda muita coisa. Como é que foi isso no começo? O que vocês podem falar desse momento? Foi tranquilo? Foi normal? Tranquilo. Eu tinha um sonho encantado, né? Do castelo, casar, o castelo, né? A princesa. Então, na hora que alguns muros vão caindo, você fala, opa, não é bem assim, né? Mas eu sempre lidei. Eu acho que muita coisa começou a mudar mesmo... nessa questão de depois os desafios financeiros, né, e depois com os filhos. Mas até então, e nessa jornada foram 10 anos, eu tinha o meu mundo encantado na minha cabeça. Eu demorei muito tempo para sair dele. Então, esse período você ainda tinha. Você estava em busca desse mundo. A mulher normalmente tem um pouco mais isso. E eu muito nova, né? Casei 18 anos. Por mais que sabia o que queria, para onde queria ir, emocionalmente muito nova, muito carente, né? Transferi muita coisa para ele, sem saber que estava transferindo. Criei uma codependência emocional, que depois, lá na frente, a comunicação foi prejudicada por causa disso. Então, foi um mix. Eu vejo hoje, avaliando lá atrás, foi um mix onde eu negava muitas coisas com esse conto de fadas que eu criei na minha cabeça. Entendi. E estava construindo aquilo, né? Então... É interessante que, assim, muita gente tem muito problema quando começa essa fase, né? De adaptação, tudo. Eu tenho uma definição para casamento. Manda. Vocês têm uma definição para casamento? Puxa, eu nunca pensei nisso em algo tão... Eu vou te dar uma Você legal. Vou te dar uma definição que eu faço. Manda a sua que talvez você me desperte algo posso aqui. Posso usar, né? Por favor. Casamento é o seguinte. São duas pessoas que se unem para resolver problemas que elas não tinham antes de casar. Muito bom. Só que tem uma coisa mais legal que eu descobri com o tempo. Que problema é bom. Problema faz a gente crescer. Por isso que a gente cresce quando a gente se junta. Porque a gente encontra problemas que a gente não tinha, mas a gente se vê obrigado a resolver e a gente cresce. Por isso que sempre uma união dá frutos em todas as áreas. É verdade. Né? Não, é verdade. E assim, na verdade é poderoso, né? Então quando você entende que o casamento é algo sagrado, não é simplesmente uma união. Não é uma sociedade como a gente fala hoje. Não é uma sociedade. Fiz lá o cartão, a gente vai lá e rasga o papel. Caso se não der, separa. Não é. Existe algo sagrado, algo divino. Então, assim, o poder da união é tão grande que se você souber usar isso, os dois vão longe. Os dois não têm limites. Né? É fato que, assim, está escrito na Bíblia que os dois viram um. Isso já é poderoso. Os dois viram um com Deus. É um cordão de 3 dobras. Ninguém arrebenta esse cordão. Então eu não vou ter dificuldade? Olha, lógico que vai ter dificuldade pra caramba. Mas é o que o Emerson falou. São nas dificuldades que você vai aprender, vai crescer e vai evoluir. Aliás, a gente quer crescer tanto. Eu quero ser melhor, eu quero crescer então. Só que se você não tiver as oportunidades para você crescer, você não vai crescer. É como um músculo. Se você não trabalhar ele e não deixar ele dolorido, ele não vai crescer. Não é? Então, pelo contrário, vai cada vez murchar mais. É interessante você falou, né? As pessoas acham que casamento é como se fosse uma empresa, você assinou um contrato, né? Eles só não entendem. E quando as pessoas entendem essa parte do casamento, é que o casamento passa a ser mais interessante. Que é assim, o casamento não é sobre duas pessoas.
Nunca é sobre 2. Nunca. É sobre 3. Sim. É isso aí. E quando ele entende que Deus faz parte dessa união, sempre, dessa aliança, acabou. Aí game over. Sim. Entendeu? over. Não tem mais fim. Agora, se a pessoa não consegue, ela só consegue se ver como uma pessoa que fez um contrato para estar junta, aí é muito difícil. Precisa encontrar rápido essa terceira pessoa do seu casamento, viu? É verdade. Muito Disse tudo. rápido. Porque ela faz todo sentido. Porque eu costumo dizer que o casamento é tão importante que é a única instituição oficializada, a única, que tem a chancela divina, né? A chancela de Deus no meio. Sim, sim. E que não tem, cara. Você assina aqui, mas o compromisso é no céu. Sim. Então é muito especial. E outra, é o primeiro ministério de Deus. Não tem como. Não. Como que não vai ser especial? Poderoso. As pessoas que não conseguem entender o quanto é especial uma família, né, um casamento em primeiro e depois o que vem disso, não tem como prosperar. Não tem como estar. É como se fosse... Daí 2 não vira 1. Aí é o contrário. Acho que 2 vira meio, talvez. Sim. Porque falta sempre alguma coisa. Você Que bom, me fez né? lembrar, bom mesmo, numa parte da nossa fase, da nossa trajetória, já depois, inclusive, dos filhos, eu consegui entender que eu estava colocando ele como meu Deus. Então, essa questão da codependência emocional, eu comecei a me anular, porque ele sempre me ajudou muito, resolveu as coisas. No início, isso é muito bom. Resolve tudo. A segurança, né? A segurança. E a mulher, ela precisa disso, né? Mas as carências que eu trouxe antes, né, de me casar, e que nesses primeiros 10 anos eu tratei como o meu castelo encantado, lá na frente, nos desafios maiores com a maternidade, eu comecei a me anular porque eu não conseguia falar o que não estava tão bom, com um receio de desagradá-lo, porque o tanto que eu colocava ele como meu Deus. E aí comecei a inverter as coisas, né? Então, o tal do... O nosso Isaac, né? O ídolo e tudo. Então, teve que ter um processo também, uma transformação, aceitar isso, não é? Então, uma reconstrução. Mas, de fato, quando você coloca cada um no seu lugar, o papel, esse cordão, cada vez mais, ele vai ser fortalecido quando Deus é o centro, né? Não eu, a mulher, a que faço tudo, a que resolvo tudo, e nem ele, o marido, que resolve tudo e que faz tudo, e nós somos os melhores, né? Porque tem situações na vida que eu me lembro que eu comecei a pensar assim, e quando eu caí em si, eu falei, nossa, e Deus, né? Deus é que tá aqui sustentando tudo isso, e eu tô achando que ele tem que ficar de lado, né? E quero fazer uma observação antes até da gente ir para os finalmente, com um exercício poderoso para vocês aí melhorarem a comunicação do seu casamento. Mas você vê que interessante, né? Nós falamos aqui do casal num cordão de 3 dobras com Deus. E a gente fala muito do poder desta família, né? Desta união, desse um corpo único. E acho que muitas vezes a gente se distrai, inclusive quando chegam os filhos. Porque aí a gente substitui. Mas não é para eu priorizar, é a minha família. Sim, é a sua família. Mas o propósito primeiro ali de Deus é a união do casal. Sim, quando você fura essa barreira e encontra desculpas justamente através dos seus filhos para se distanciar um do outro, você certamente vai ter um problema. Então, muito cuidado com isso. O filho, sem dúvida nenhuma, é para ser uma bênção, será sempre. E ele jamais será deixado de lado. Mas você não pode deixar de fortalecer o seu casamento. Essa união, esse cordão de 3 dobras é o que vai fazer do seu filho um cara ir além, realmente, ser uma pessoa poderosa e super forte no mundo. É isso. É isso aí. Ó, eu gosto demais de falar com vocês. Ainda top, junto, né? assim, Bom. eu acho que é a primeira vez que a gente consegue equiparar para dar atenção para isso e falar sobre família. Muito especial. Eu gostaria de ficar o dia inteiro com vocês, mas eu não posso. Mas vamos, Então, para ser vamos. para ouvir outros. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que cada um, independente, faça as considerações finais. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre comunicação, e comunicação é muito importante. Então, quem quiser saber mais, principalmente sobre o casal, ou quem quiser saber mais sobre comunicação ou relacionamento de casal,
o Instagram. Você então vai dar e passa o seu Instagram já. Ok. Um por vez. Kleberson com K, Kleberson L. Santos. Pelo menos por enquanto, tá? Você vai me achar lá, você vai ver nosso conteúdo, você vai ser direcionado inclusive para o conteúdo do YouTube. Sempre tem novidades e tem o Casal Improvável vai estar lá, com certeza. Manda suas considerações finais já. Cuide do seu casamento, busque ajuda. Se não tá legal, talvez sozinho você não consiga resolver. Conosco não foi diferente. Então busque ajuda com profissionais, sejam psicólogos, profissionais dedicados a casais. Busque na igreja ou busque casais que realmente estão num nível maior, melhor do que o seu. Certamente eles já romperam essa barreira. Eles já enfrentaram os mesmos problemas e sabem como sair de lá. Agora não deixe de investir na comunicação. Seja na comunicação do toque físico, vá fazer uma aula de dança, vá tomar um cafezinho barato para vocês poderem conversar. Tem muitas estratégias simples que vocês podem aplicar no dia a dia para subir de nível como casal e melhorar a comunicação, que é fundamental. Muito bom. E aí, Marceli? @Marceli, com 2 L's e Y, Thalita Nutri. Então, além dos conteúdos, né, da nutrição, dentro das 3 esferas da nutrição, física, almática e espiritual, temos também o nosso convite para você. Se você quer se desenvolver como pessoa, né, como esposa, como marido, nós te convidamos, eu quero te convidar para caminhar com a gente no Casais Mais Fortes. É isso aí. Nosso movimento para casais. Muito bom. O que eu posso falar mais, né, pessoal? Todo mundo sabe aí que eu adoro família e quando vejo uma família tão especial. Eu sinto falta quando eu vejo um e outro. Eu sei que às vezes, né, tem que vir um por causa dos filhos, questão de babá, de compromisso, é complicado às vezes conseguir. Hoje foi muito especial. E eu queria finalizar falando justamente isso, né, sobre a comunicação que vocês falaram. Uma aula aí pra gente, aprendi muito, sempre é especial estar com vocês. E teve uma coisa interessante que você falou. Você falou que o casal, mas Deus, ele é um cordão de 3 dobras. E olha que interessante, se a gente fazer uma outra analogia. Você sabe que o primeiro ponto de apoio que a gente consegue ter uma estrutura que ela fique sozinha em pé, ela precisa de 3, porque 2 cai. Nem a moto. Se a moto não tiver o pezinho, ela não fica parada. Ou seja, se o casal tiver só 2 e não tiver a base de Deus, ele cai. Então, quando você coloca 3 na relação, fica estável. É o primeiro ponto de estabilidade sem engenheiro, você sabe. Então é isso. Muito interessante o que você falou, levar para esse outro conceito. E é isso. Sempre coloque Deus antes. Deus tem que ser premissa de tudo. E quando você coloca ele na relação, não tem como a relação dar errado. Porque é algo maior do que só 2 pessoas se encontrando, né? Sim. Que especial. Então é isso. Ó. Tamo junto. Hoje eu entendi porque Casal Improvável, muito especial. Adorei. Kleber é especial demais. Marceli também são um casal aqui que a gente já se relaciona aqui há muito tempo. E que bom que vocês, além de tudo que vocês fazem, ainda conseguiram um tempo na agenda para mentorar casais, para cuidar dessa relação que é tão importante. Sim. Muito bom. Eu agradeço vocês dois pela presença. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. E até o próximo. Até tchau, mais. tchau, pessoal. Tamo junto.